telespectadores, como certamente já se aperceberam, estamos na sala do Teatro Dona Maria II, em Lisboa. E estamos aqui porque no teatro inaugurou-se uma exposição sobre Gil Vicente. Acho importante recordar Gil Vicente e por isso fiz questão de vir aqui dizer também alguma coisa sobre Gil Vicente. O senhor telespectador não se espante nem desanime. O que eu vou dizer é uma hipótese minha. O mérito que tem é ser original, é ser dita pela primeira vez. E é, como verão, surpreendente. Devo dizer que sobre a vida de Gil Vicente sabe-se muito pouco. Não se sabe onde nasceu, não se sabe que família era dele, não se sabe onde morreu, nem como morreu, nem quando morreu. O que é extraordinário. Uma figura que no seu tempo teve tanto relevo, um silêncio total sobre a sua morte. Bom, eu julgo que se pode lançar alguma luz sobre isso com a leitura do último auto, o auto de 1536, a Floresta de Enganos. Como sabem, o primeiro auto conhece-se muito bem. O primeiro auto, toda a gente sabe que a rainha esposa do rei Dom Manuel, estava de cama, com um parto pelo nascimento daquele menino, que depois seria o rei Dom João III. E era costume, quando uma senhora estava de cama com um parto, arranjar pequenos espetáculos, diversões, orações, para preencher o tempo, e ela não se aborrecer muito. Ora bem, neste caso, ela estava de cama e a rainha velha, quer dizer, a viúva do Dom João II, foi buscar um rapaz com muito talento, que ela conhecia, mas que nunca tinha feito nada de teatro, que era um Gil Vicente. Ele, para se definir, dizia que era um Gil que não tem sentido e faz os autos del rei. Foi buscar esse Gil e encarregou de fazer um espetáculo. Ele fez o monólogo do vaqueiro. Quer dizer, naquela solenidade do passo, de repente aparece um vaqueiro, rude e primitivo, debita ali um monólogo engraçadíssimo, que pôs toda a gente à gargalhada. Isto foi em 1502. O último foi em 1536, o auto da Floresta de Enganos. Entre estas duas datas, 1502, 1536, Gil Vicente escreveu pelo menos 40 autos. A facilidade que ele tinha de compor é realmente surpreendente. Devo dizer que as rainhas ficaram entusiasmadas com o monólogo do vaqueiro e pediram-lhe para o repetir no Natal. Bom, ele achou que não vinha a propósito no Natal e fez um outro auto, o auto pastoril castelhano, que é em espanhol, porque Gil Vicente escreve ora em português, ora em espanhol, não sabemos bem porquê. Mas é verdade. Bom, esse auto voltou a ter um êxito tão grande que a rainha, isso foi no Natal, pediu-lhe para fazer outro para os reis. Ora, do Natal aos reis, como toda a gente sabe, vão 15 dias. Pois, de facto, o Gil Vicente, nesses 15 dias, arranjou maneira de escrever, pensar, imaginar, ensaiar, pôr em prática um auto completo, o auto dos reis. É extraordinário esta rapidez de que ele sempre deu provas. Bom, e nestes anos que vão aqui, entre 502, 536,
Portanto, em 34 anos, ele fez uma obra gigantesca, uma obra que realmente costuma-se dizer que é o nascimento do teatro português e que em qualquer literatura tem uma importância enorme. Porque é uma obra... Primeiro ele começa com os autos de devoção, são autos religiosos, com alusão, enfim, a aspectos da religião. Depois passa mais para os entremeses, os autos de divertir, os autos de uma pessoa ver e desatar a gargalhada. E ele, de facto, consegue cultivar o humor de uma forma extraordinária. Bom, e depois, por último, a última fase são as sátiras sociais. Gil Vicente é um observador minucioso, inteligente e compreende perfeitamente a profunda transformação da sociedade portuguesa sob o impacto da economia dos descobrimentos. Este país muda profundamente, muda para melhor, muda para pior, não sei. As sátiras sociais dele são depoimentos impressionantes de agudeza visual. Ele percebeu completamente isso. O último que se representou assim na corte é a Romagem dos Agravados, que toda a gente se queixa, ninguém está contente com a sua sorte. Os fidalgos querem ser mais fidalgos, os clérigos querem ser mais clérigos, os camponeses querem ter mais rendas. O país todo está desgostoso e quer mudar. Bom, mas o último auto de que nós temos notícia eu tenho aqui, é a Floresta de Enganos. É um auto mal conhecido, ele já foi representado, não aqui no Nacional, mas no Teatro da Cornucópia, em 2000, no ano 2000. É o Teatro Floresta de Enganos. O nome, Floresta de Enganos, é o nome exato. O auto é uma série de enganos. Tem 3 quadros e todos são para nos enganar. Um é sobre a perseguição que é feita a Gil Vicente. Outro é uma história ridícula sobre o juiz que o julgou e que andava metido com umas pequenas, mas sem jeito nenhum. E o último é uma história de venda de indulgências. Aparece um homem vestido de mulher a vender uns documentos que, enfim, dão um grande lucro, e um mercador compra para fazer aquele lucro, e depois é claro, aquilo não vale nada, não tem lucro nenhum. É uma alusão claríssima à venda de indulgências. São esses os 3 enganos que Gil Vicente nos conta no seu último auto. Agora, o que é interessante no auto é o preâmbulo, é como começa. Como começa. Levanta-se o pano e aparece o próprio Gil Vicente, caracterizado de velho filósofo, com um idiota, com um parvo amarrado a um pé. O parvo não o deixa dar passada. Parvo é a censura. O parvo anda amarrado a ele, não o deixa dar passada, não o deixa falar, sobretudo. Ele está ali para não falar. Em casa pode dizer o que quiser, como lá vem, pode partir as paredes com as suas blasfémias. Fora de casa tem que estar muito calado, porque se voltar a falar tem a pena de morte. Ora bem, é claro, ele, apesar de tudo, manda a sua, como ele diz, empacho quer dizer medo. Empacho nunca me atura, e eu hei de dizer o meu como qualquer criatura. Isto em português de hoje o medo nunca foi comigo, e eu hei de dizer a minha opinião como qualquer outra pessoa. E o auto, esse preâmbulo, é exatamente para dizer o seu, para dizer a sua opinião, para dizer mal dos factos que estão a passar na Igreja. É preciso lembrar que estamos em plena reforma. É uma luta enorme entre a Igreja de Roma e as heresias de Lutero. Lutero está a transformar a Igreja Católica numa coisa completamente diferente. E a Igreja de Roma está empenhada em evitar isso.
é no meio desta luta que em 1531 vai uma grande embaixada de Roma à Alemanha para ver se convencem, mais uma vez, o Lutero a desistir das suas teses, que são consideradas sacrílegas. E vai mesmo um bispo teólogo, o bispo Leandro, que tem por missão convencer o imperador Carlos V a esmagar de qualquer maneira a reforma imediatamente. E a não andar com paliativos, com meios termos, com águas bordas, como realmente Carlos V andou. Carlos V tentou evitar a tragédia da reforma, usando, enfim, meios suasórios. Essa embaixada, no seu regresso, passou por Antuérpia. E em Antuérpia, no dia em que lá passou, chegou a notícia de que tinha nascido um menino na corte de Lisboa, na corte, um infante. E o embaixador português resolveu dar uma festa, para a qual convidou todos os membros da embaixada do Papa. E entre esses membros, e um legado do Papa, um cardeal, um velho cardeal, muito respeitado e muito respeitável. Bom, então a festa era uma grande festa de corte e metia a representação de um auto de Gil Vicente. O auto chamava-se Jubileu de Amores. Hoje não sabemos o que era, porque o auto perdeu-se para sempre. Agora sabemos uma coisa, é que um dos palhaços que o representava ia vestido de cardeal e tentava impingir as tais indulgências, de qualquer maneira, quer dizer, vendia o céu a retalho. Quem pagava-se tanto tinha tantos anos de perdão. 100 libras davam não sei quanto, mas um certo número de anos de perdão. Então, e o cardeal andava a vender. Mas lá na embaixada, como calculam, havia guarda-roupa e tal, mas não havia um chapéu de cardeal. É um chapéu verdadeiro, com as borlas. Não, isso não havia. Então foram ter ao tal cardeal legado, que ia na embaixada como representante do próprio Papa, e pediram-lhe o chapéu emprestado. O cardeal, na melhor boa fé, não imaginava para que era, emprestou o chapéu ao embaixador. E o embaixador entregou o chapéu ao palhaço, que ia fingir de vendedor de indulgências. Agora imagine o que era um palhaço que faz troça da venda de indulgências com o próprio chapéu do cardeal que representa o Papa. É claro que isto teve um enorme efeito, como diz o texto, a sala vinha abaixo com gargalhadas, estava tudo doido de alegria a ver uma coisa tão extraordinária, mas estava lá um bispo Leandro, bispo de Brindisi, que não achou graça nenhuma ao caso. Os fanáticos nunca acham graça às coisas. Este achou horroroso, uma blasfémia, um sacrilégio, que se servisse do chapéu de um cardeal do Sacro Colégio de Roma para fazer troça das indulgências. E escreveu uma carta ao Papa a protestar e a recomendar que se desse um castigo ao autor de uma coisa tão grave. Essa carta do bispo Leandro existe, está nos arquivos do Vaticano, onde foi encontrada pela sábia portuguesa Dona Carolina Micaelis de Vasconcelos, que tem os melhores estudos vicentinos até hoje feitos em Portugal. Bom, até aqui sabemos a coisa pelo lado do Papa. Fez a queixa e depois o Gil Vicente desaparece. Mas volta a aparecer em Évora, no Paço Real, diante do rei, representa a Floresta de Enganos, que é o relato da perseguição de que foi vítima, mais duas histórias relacionadas com essa perseguição. É lá que ele diz: o parvo está amarrado a mim
E se eu volto a falar nisto, sou condenado à morte. Depois disso, desaparece Gil Vicente. Nem uma vez, nem uma palavra sobre a morte dele, nada. É um silêncio total. Não há mais nenhum auto, mais nenhuma representação. Há um vago rumor de que ele morreu em Évora, pois com certeza. Mas nada mais se sabe. Os próprios filhos não fazem alusão nenhuma a isso. Quer dizer, o auto em que ele diz que se falar é condenado à morte é o último auto que ele escreveu. Penso que isto é bastante importante. Isto dá uma luz nova sobre essa grande figura, sobre a coragem extraordinária que ele tem ao afirmar a sua verdade. Empacho nunca me atura, e eu hei de dizer o meu como qualquer criatura. É uma ocasião única de travar contacto com a obra de grande Gil Vicente, esta exposição que está aqui no Teatro Nacional da Maria II, ao mesmo tempo que é acompanhada da representação de uma peça composta agora com vários textos de várias partes da obra, com o título de Miserere. Miserere é um salmo, misericórdia, meu Deus, é um pedido de grande aflição, inspirado num salmo, Miserere, misericórdia, que o Savonarola tinha escrito em Florença. Savonarola era um homem que defendia a pureza inteiramente, sem interesses, da Igreja Católica, e mandava destruir tudo quando fosse luxo, quando aos olhos dele fosse pecado. Bom, é claro que isso acabou por provocar uma reação da cidade. Imaginem em Florença proibir a arte do Renascimento, e ele foi levado para a cadeia, e da cadeia foi levado para a fogueira. É enquanto está na cadeia que escreve o Salmo do Miserere, uma adaptação da Bíblia. O Alto Gil Vicente. Há muitas adaptações em várias línguas do Salmo do Miserere, mas é evidente que o Gil Vicente usou como base o Salmo de Savonarola. É um pedido aflito, contrito, angustiado, de quem sente a vida em perigo e pede perdão. Bom, é esse salmo do Miserere que serve de base ao arranjo teatral muito feliz, obra do Dr. Luís Miguel Sintra, que está aqui em representação no Teatro Nacional até ao dia 23 de maio. Eu penso que é um excelente momento de travar contacto com a obra de Gil Vicente. Embora possamos pensar que realmente a interpretação dos textos pode ser esta ou pode ser aquela, eu tenho a minha, penso que é realmente o salmo de quando ele tinha a vida em perigo, quando estava a ser julgado em virtude da tal denúncia do Bispo Leandro à Inquisição Portuguesa. É nessa altura que ele faz o Salmo de Miserere e faz uma outra peça curiosa, que é o Alto da Cananeia. A Cananeia é o único Alto de Gil Vicente que não é representado na corte. Na corte não quiseram nada com ele. Mas a abadesa de Odivelas convidou-o para ir até ao mosteiro e representar um alto. E ele então representa aí o Alto da Cananeia. O tema é o mesmo que o Miserere. É um arrependimento da Cananeia. Há três leis: a lei da natureza, a lei antiga, a lei nova. E a Cananeia pede perdão por ter, enfim, errado e ter dito coisas que não eram verdade. Esse alto é feito em Odivelas, não na corte, o que é extraordinário, pois no mesmo ano em que o alto é feito, em 35, nasce mais um filho da rainha Dona Leonor. E era obrigatório, quando havia um menino na corte, um alto de Gil Vicente.
com uma exceção. Quando nasce esse infante, em 1535, não há auto nenhum. Não há auto nenhum, claro, porque Gil Vicente está a ser objeto do tal processo resultante da denúncia do bispo Leandro. A exposição apresenta uma representação exemplar de todos os dados conhecidos sobre a vida de Gil Vicente, sobre a vida e talvez sobre a morte. Passados quase 40 anos sobre a morte dele, os filhos, Luís e Paula, editaram uma compilação com toda a obra de Gil Vicente, pelo menos com toda a obra que os deixaram publicar. E a última peça é uma referência de Gil Vicente à sua própria morte. Eu vou lê-la, é a última página da compilação, e reparem na gravura que ela tem. É uma caveira e os ossos calcinados. E o que diz é o seguinte: o grão juízo esperando, jazo aqui nesta morada, também da vida cansada, descansando. Pergunta-me quem fui eu, atenta bem para mim, porque tal fui como a ti e tal has de ser como eu. E pois tudo a isto vem, ó leitor do meu conselho, toma-me por teu espelho, olha-me e olha-te bem. É uma recomendação. No seu sepulcro ele diz às pessoas: olha bem na minha vida, repara bem no que me aconteceu. Eu penso que este texto confirma inteiramente a ideia de que ele morreu neste ano da Floresta de Enganos, e terá morrido por causa da Floresta de Enganos.